Nós estamos ao vivo com o prefeito de Teresina, Firmino Filho, que vai falar a respeito dessas e outras ações que estão sendo tomadas na cidade de Teresina, também em relação ao Covid-19. Prefeito Firmino, boa tarde, obrigado por atender mais uma vez a TV Cidade Verde. Queria começar falando a respeito da compra desses equipamentos também para a capital. Boa tarde. A rigor, nós estamos fazendo um pool de entes federativos para fazer compras de ventiladores no exterior. Então, basicamente, está entrando o governo do estado de Pernambuco, o governo do Piauí e a prefeitura de Teresina. E nós estamos também conversando com o governo do estado do Sergipe. Então, para que nós possamos ter, no prazo mais rápido, a chegada desses respiradores que possibilitarão a implementação desses hospitais de campanha que nós estamos, tanto a prefeitura quanto o governo do estado estão instalando na cidade de Teresina, e o governo do estado também se dispõe a colocar no interior. Então, é um momento muito difícil, especialmente porque cabe ao Ministério da Saúde o comando, de todo esse processo de formação, dessa retaguarda hospitalar. E o que está acontecendo em Brasília tem levado a uma certa morosidade nas ações do Ministério da Saúde, tanto em relação aos testes. Por exemplo, há 15 dias atrás, 16 dias atrás, o ministro da Saúde esteve conosco, com os prefeitos das capitais, e disse que nós teríamos acesso, governos estaduais e prefeituras, a cerca de 10 milhões de testes. Esse fim de semana começaram a distribuir 500 mil. O estado do Piauí recebeu 8 mil, a prefeitura de Teresina recebeu 1.200 testes, que é absolutamente insignificante. Mas essa questão lá em relação, não é apenas aos testes, é também em relação aos respiradores. Então, cabe ao Ministério da Saúde, nesse momento, o Brasil só tem 2 fábricas de respiradores, a grande maioria dos componentes são chineses e, portanto, grande parte tem que ser obtido fora do Brasil, especialmente na China. Então, cabe ao Ministério da Saúde, já estava levando isso adiante, fazer essa compra e fazer a distribuição para governadores e para prefeitos. E a coisa ainda não chegou, quer dizer, as promessas do Ministério da Saúde ainda não foram cumpridas e o tempo está passando, em uma semana no meio dessa crise é uma eternidade. E não apenas isso, em relação também à questão da vacinação dos idosos, a vacinação em relação aos outros vírus. Havia programação de chegada para que nós pudéssemos complementar toda a vacinação dos idosos e dos trabalhadores de saúde, e essa coisa também não foi concluída. E também em relação aos EPIs, que houve um compromisso do Ministério da Saúde que ainda não foi devidamente cumprido. A única parte que tem andado com certa celeridade é a questão do auxílio financeiro do governo federal para as secretarias estaduais de saúde e para a Secretaria Estadual de Saúde. Então, é importante, nesse meio dessa crise toda, salientar que o que está acontecendo lá em Brasília não está ajudando quem está na ponta, os governadores e os prefeitos que estão na ponta fazendo o enfrentamento dessa pandemia. Então, é importante esclarecer isso. Exatamente por falta desse apoio de Brasília que os governos estaduais, de forma isolada ou em conjunto, e as prefeituras do Brasil como um todo, de forma isolada ou em conjunto, estão buscando alternativas para ter condições mínimas de enfrentar o desafio quando essa curva se acelerar, que a gente não deseja que aconteça, mas que eventualmente, se vier a acontecer, nós temos que estar minimamente preparados, dar o nosso máximo no enfrentamento do que pode vir a acontecer em cada uma das nossas cidades, em cada um dos nossos estados no Brasil. Então foi exatamente por isso que nós fizemos essa parceria, esse pool com o governo do estado do Piauí e com o governo do estado do Pernambuco. Prefeito, agora há pouco eu comentava aqui com os telespectadores o aplicativo Colab, que está sendo utilizado pela Prefeitura como uma forma de ter uma base maior de dados, de informações, uma tentativa de mapear possíveis infectados na cidade. De que forma isso pode ajudar no controle e na tomada de decisões para o enfrentamento da doença? Olha, agora há pouco eu estava vendo os dados que vocês estavam apresentando. Então, nós temos, em relação à realidade, nós temos 4 grandes desafios. A realidade e a sua compreensão. O primeiro desafio é a questão da subnotificação. Veja bem, aí nós temos aí 5 óbitos registrados, certo? O país que mais fez testagem, que foi a Coreia, lá o índice de letalidade foi 0,85, menor que 1%. Então, se a gente faz os cálculos, isso aí, como no Piauí nós já tínhamos 5 óbitos, nós deveríamos ter aproximadamente 588 casos infectados já devidamente detectados. Por que não fizeram isso? Basicamente porque nós não temos testagem em ação. Então isso, quer dizer, os dados que existem aí não são realistas, existe muita subnotificação e existe também muita falta de teste. E não apenas isso, quem são as pessoas que estão sendo testadas? Estão testadas essas pessoas em situação grave e gravíssima, exatamente por isso que essa taxa de letalidade é bem maior do que
do que a realidade. Então, esse é um ponto a se considerar. E é importante também dizer que os testes, por serem poucos, estão levando muito tempo. Então, existem, segundo os dados do COE municipal, 25 óbitos, e é importante que a população saiba disso, 25 óbitos que são suspeitos do Covid-19 e que não foram concluídos na sua testagem. A gente espera que seja tudo negativo, mas esses testes não foram concluídos. Então, nós estamos, em relação a essas medidas, nós estamos com subnotificação e com a falta de testes. O terceiro ponto importante que deve ser salientado é o seguinte: mesmo os testes sendo feitos, existem vários tipos de testes. Tem um teste que detecta a molécula, que faz a identificação do próprio vírus, e tem outros tipos de testes que detectam os anticorpos que esse vírus eventualmente tenha gerado dentro do corpo. Alguns mais recentes, outros mais antigos. Pois bem, mesmo o mais importante, que é o RT-PCR, que detecta a existência ou não do vírus, ele tem uma margem de erro de 30%, falso ou negativo de 30%. Se você jogar uma cara ou coroa, é 50%. Se você faz o teste o melhor que tem o RT-PCR, você vai errar 30%, o que é muita coisa. Então, mesmo o teste sendo aplicado em todo mundo, ainda existe, né, essa margem de erro que é altíssima. Então, é outra questão que tem que ser levada em consideração. E não menos importante, as pessoas têm uma falsa sensação de, quando veem os números pequenos, tem uma falsa sensação de que as coisas estão normais. Isso tem a ver com a intuição, quer dizer, a psicologia e até a economia comportamental explicam isso, que a nossa intuição ela é muito boa para pensamentos lineares, pensamentos aditivos. Por exemplo, lá no ensino médio, quando a gente estudava progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10, a gente tem uma noção intuitiva do que vai formar uma reta, de que a coisa vai... Você está na beira da praia e vê uma onda média, uma outra mais alta, outra mais baixa, mas você vê uma onda assim com 1,5 m, 1,40 m, 1,25 m, você nunca espera um tsunami. Esse é o pensamento linear, é o pensamento que todos nós temos, é a intuição que nós temos. Mas existe um outro tipo de fenômeno que a gente tem uma dificuldade muito grande de captar, porque ele é contra-intuitivo, que é o comportamento, o crescimento exponencial, geométrico, que é justamente o que está acontecendo agora. Por exemplo, quando você pega a PG, por exemplo, que estudar no ensino médio, a progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, 64, e vai disparando. Daqui a pouco você passou de 1000 rapidamente. E a PG era até contra-intuitivo, por isso que a gente olha assim e acha uma coisa esquisita. Ela só dá certo quando a gente vai botar na equação para saber como é que é o somatório, para saber como é que está a evolução dela. Porque ela é muito rápida. E isso é contra-intuitivo. Agora mesmo, eu já ouvi algumas histórias só para lembrar, né, como a gente não tem essa intuição do que é geométrico. Agora mesmo eu tive essa sensação, vendo agora com a quantidade de mortos que já tem, de óbitos que já tem no Brasil. Eu já há algum tempo que eu não vejo televisão. A última vez que eu vi era um pouco mais de 100 mortos, ou seja, deve ter sido 6, 7 dias atrás. Então, nesse período já multiplicou por 5. Ou seja, uma semana se multiplicou por 5. Se toda semana, se você multiplicar por 5, como é que nós vamos estar daqui a 4, 5 semanas, 8 semanas? Então, essa é uma coisa contra-intuitiva. A contra-intuitividade teve também o prefeito de Milão. Olha só, isso aí está na internet, quem quiser acessar pode dar uma olhada. No final de fevereiro, ele chegou para a cidade de Milão, lançou uma campanha dizendo que Milão não pode parar. Fez VT bonito, carro bonito, loja bonita, loja de artigo de luxo, mostrando as vias bonitas, a arquitetura bonita, enfim, chamando os investidores para Milão, para que eles trabalhassem em Milão, chamando os turistas para conhecerem a beleza de Milão. Pois bem, um mês depois, ele já estava dando uma entrevista e pedindo desculpa à cidade de Milão. Por quê? Ao não fechar Milão, um mês depois, a coisa deixou de ser 1 ou 2 mortes, passou a ser uma quantidade de centenas de mortes já haviam acontecido naquela cidade. Então, esse é o pensamento geométrico. A coisa vai pequena, daqui a pouco entra num crescimento explosivo e descontrolado, que a gente não espera que aconteça, mas que é justamente a curva de progressão de propagação desse vírus. Ele é rápido demais. A letalidade desse vírus é 0,85, 0,1%. É baixa em relação a outros vírus, como ebola e coisas do tipo, que chegam a 20, 30, 40, 50%. Mas o que existe, esse vírus é perigoso porque ele propaga rápido demais. Então, a chance da gente enfrentar esse vírus é justamente aí, é evitar essa propagação dele.
dá a razão lá da época lá da PG que a gente estudava no ensino médio. Tem que reduzir esse crescimento, tem que reduzir essa razão. Então, moral da história. Esse raciocínio contra-intuitivo, por vezes, levam as pessoas a uma falsa sensação de segurança. Falsa sensação de segurança. E isso tem que ser combatido. Por quê? Porque essa falsa sensação de segurança faz com que o isolamento, que é a única arma que nós temos, ele seja violado. Ele seja violado. Quer dizer, nós tivemos uma boa semana, na primeira semana de quarentena em Teresina, houve um compromisso muito grande. Na segunda semana já houve uma queda significativa, nós tivemos que tomar medidas duras. E essa semana, graças a Deus, que nós vamos ter a partir de amanhã, já é Semana Santa, e vai diminuir por conta dos feriados religiosos. Mas também a coisa está começando a saltar, e a gente tem que se preparar para a próxima semana para segurar bem. O próprio governo do Estado está lançando um projeto de lei para criar multas fortes para quem está fazendo aglomeração, e a Prefeitura também vai seguir no mesmo caminho, porque a gente tem que... Teresina, nós estamos ainda no escuro, porque nós não temos ainda a quantidade de informação necessária. Nós estamos agora, já que não chegaram a testagem do Ministério da Saúde, nós estamos comprando no mercado privado, vamos fazer. A prioridade é garantir que todos os nossos trabalhadores de saúde sejam testados, não apenas para a segurança deles, que são o nosso batalhão da frente, mas também para que as nossas unidades de saúde não se transformem em foco do vírus. Então nós vamos prioritariamente trabalhar com os nossos servidores da saúde municipal. Mas também vamos fazer na próxima semana uma testagem, uma amostra, aquele projeto que a gente tinha feito há 10 dias atrás e que finalmente com os testes nós vamos efetivar desse fim de semana para o início da próxima semana, para que a gente tenha uma taxa agregada representativa de infecção desse vírus em toda a nossa cidade de Teresina, para que a gente tenha um mínimo de luz no que a gente está passando na cidade de Teresina. E essa pesquisa vai ser feita não apenas na próxima semana, mas também 10 dias depois, para a gente saber a ascensão ou não dessa curva, desse indicador na cidade de Teresina, a taxa de infecção agregada da cidade. Você falou uma coisa importante, no meio dessa escuridão, então nós estamos buscando inclusive ferramentas tecnológicas para que nós possamos nos inspirar, para que dê algum indício sobre o que está acontecendo. É justamente por isso essa parceria com o Colab. Quer dizer, o Colab é um aplicativo. Então você acessa o Colab e o Colab faz uma espécie de autoteste com você, sabendo a situação, sabendo se você está em contato com pessoas de risco, sabendo se você tem problema de hipertensão, enfim. E o convite que é feito a todos aqueles que adotam o Colab é que eles possam colaborar com essa vigilância coletiva, com essa vigilância participativa. Todo mundo baixando o aplicativo Colab e fazendo o quê? Fazendo esse monitoramento da sua situação. Então, se nós já estamos com quase 1.000 pessoas só no primeiro dia, então se 50 mil pessoas, 30 mil pessoas, 100 mil pessoas fizerem, nós vamos ter um mapeamento da cidade e poderemos detectar focos através desses sintomas, através dessas medições, focos que eventualmente devam ser trabalhados pela vigilância municipal, vigilância estadual. Enfim, essa é uma maneira que nós temos de tentar burlar essa escuridão na qual nós estamos trabalhando. Mas é fundamental que a gente perceba que, no meio de tudo isso, no meio de toda essa incerteza, nós devemos manter o isolamento. Nós temos que ficar em casa. Só devem ir para a rua aquelas pessoas que têm atividades essenciais, que sejam necessárias para a nossa sobrevivência. É difícil ficar em casa, é difícil, mas nesse momento nós temos que ter disciplina. O nome quarentena tem uma origem medieval. Quarentena é de 40. Eram 40 dias, pelo menos, que as cidades tinham que se fechar para sobreviver à grande peste. Então, quarentena significa isso, que a gente tem que estar dentro, em si mesmado, dentro de casa, para que nós possamos, depois de um determinado tempo, sair e voltar a viver e ter vida de qualidade para todos nós. Então, isso é que a gente quer, atravessar todo esse período com muito sacrifício, sim, mas que a gente quer chegar no final desse processo vivos, é isso que a gente quer. Evitar, através do isolamento, que essa curva rapidamente se espalhe por Teresina e pelo Piauí. Fazer a nossa parte para que a gente possa salvar vidas. Eu não tenho a menor dúvida que depois a gente vai resolver os outros problemas, né? Eu sou economista, os economistas já aprenderam a enriquecer a economia excessiva, uma economia depressiva. Isso os economistas sabem fazer, com política monetária, com política fiscal, variando quantidade de moeda, variando endividamento público, através de mais gastos, cortando impostos. Agora,
Os economistas sabem reaquecer uma economia nacional. Perfeito. Agora, os médicos ainda não aprenderam a ressuscitar uma vida. Então, é importante que a gente tenha consciência disso. Fundamental, ficar em casa para poupar vidas. Já tivemos 4 óbitos de irmãos piauienses nessa batalha. E nós temos que ter consciência de que, se nós não dermos a nossa contribuição, mais pessoas, nossos amigos, nossos familiares, nossos companheiros de trabalho, mais pessoas poderão ter o mesmo fim. E a gente não quer que isso aconteça em nosso estado. E a gente tem que cumprir, cada um fazer o seu papel. Perfeito. Então, mais uma vez, esse apelo à cidade de Teresina. Estamos na 3ª semana. Eu não sei quantas semanas nós vamos ter pela frente, mas a gente tem que perseverar. Os problemas menores são problemas menores nesse momento. Prefeito. Temos que deixar para depois. Nós temos que sair dessa vivos e a gente tem que cumprir a nossa parte e aquilo que nos resta, que é o isolamento social. Prefeito, queria voltar aqui em alguns pontos que o senhor colocou. Um primeiro deles é o seguinte: o senhor disse, não sabemos quantas semanas ainda temos pela frente. O senhor vê a possibilidade de prorrogação do decreto? E a outra coisa é, o senhor falou que o governo do estado tomou medidas duras, com multas, e que a prefeitura também pode ir na mesma linha. O senhor está estudando já a possibilidade da aplicação dessas multas? Como é que isso vai acontecer? Basicamente, nós estamos verificando que outros estados já começam a adotar, e o governo do estado do Piauí também, de sermos mais duros nas medidas contra aglomerações que ainda persistem na nossa cidade. Então, nós estamos trabalhando num instrumental nesse sentido. Agora, você falou uma coisa importante: quanto tempo vai durar? Se a prefeitura deseja ou não renovar seu decreto. Veja só, a prefeitura não deseja renovar o decreto nenhum. A gente queria que amanhã a gente pudesse ter uma vida normal. Mas a gente, enquanto durar esse estado de calamidade, nós vamos permanecer com o nosso decreto. O decreto do governo do estado põe o prazo de até o final do mês, mas o prazo da prefeitura é enquanto durar esse estado de calamidade. Esse é nosso posicionamento. E o porquê disso? Porque basicamente, veja só, o vírus chegou no Brasil e o vírus chegou pelos aeroportos internacionais. Aqueles aeroportos mais intensos, como São Paulo, o vírus chegou com maior intensidade. Tanto é que o grande foco hoje é São Paulo. Mas também outros aeroportos internacionais, como o de Fortaleza, serviram de entrada, o de Brasília, do Rio de Janeiro, de Manaus. Agora, você nota que todos nós temos agora que saber exatamente o que vai acontecer. Todos nós que não estamos nessa cidade, nessas cidades de aeroportos internacionais, nós estamos atrasados em relação a eles na curva de propagação. Nós estamos 1 semana, 2 semanas antes deles. Então, nós vamos aprender com eles o que vai acontecer nas nossas cidades. Então, tem que olhar bem para São Paulo, saber como é que vai ser o comportamento desse pico, dessa aceleração, desse crescimento descontrolado. Se não acontecer nada em São Paulo, perfeito. O isolamento social de São Paulo deu certo, a coisa foi bem sucedida, a gente pode respirar aliviado. Mas se não der certo lá, aí a gente tem que continuar, porque pode ser que 2 semanas depois, 1 semana depois, em proporções diferentes, mas nós tenhamos um problema idêntico na nossa cidade. Mas não basta apenas olhar para o São Paulo, nós temos que olhar também do outro lado da serra, que para a gente é muito importante. Eu posso até continuar a falar sobre isso. Por que do outro lado da serra? Porque Fortaleza hoje é o 3º polo de propagação. Lá tem aeroporto internacional, forte turismo internacional, contato com Portugal, com a Espanha, contato muito com a Itália. E Fortaleza já está com mais de 65 mortes. Mais de 65 mortes. Então, a situação lá ainda não chegou no descontrole. A perspectiva é de que na segunda quinzena, lá para o dia 20, 18, 23, a coisa entre no descontrole. Mas veja só, a gente tem que olhar o que vai acontecer em Fortaleza, mesmo porque existe muita identidade geográfica, né, do ponto de vista de natureza entre o Ceará e o Piauí. Então, o que vier acontecer em Fortaleza nos servirá de lição. Se Fortaleza entrar numa curva explosiva, descontrolar tudo, aí a gente tem que estar reforçando, né, todos os nossos posicionamentos. Se Fortaleza não tiver nada, se o pico lá for suave, a coisa não deteriorou, a curva foi suavizada, aí a gente pode aliviar. Então a gente tem que olhar o que está acontecendo fora do Brasil, especialmente em São Paulo e em Fortaleza. E o olhar para Fortaleza tem que ser muito mais intenso. Por que disso? Nós já tivemos 5 óbitos, e todos os 5 óbitos têm alguma relação com o Ceará. Todos os 5 óbitos têm relação com o Ceará.
E chama a atenção o fato de que, em todos os estados, a maioria dos óbitos é concentrado na capital. No estado do Piauí, dos 5 óbitos, 2 óbitos são da zona norte do estado do Piauí, que tem uma forte interação econômica, social e cultural com o estado do Ceará. Então, na segunda-feira passada, da outra semana, o governador do estado fechou a fronteira com o Ceará por essa razão. Por essa razão. Ou seja, esse fluxo já tem óbitos. A notícia que nós tivemos na cidade de Tianguá, os hospitais de Sobral estão superlotados e é importante que nós possamos fechar a fronteira com o Ceará. O governador já determinou isso. Então é importante que os prefeitos da fronteira, importante que o Ministério Público desse município fronteiriço com o Ceará fiquem de olho nisso. Importante também é que as cidades médias e grandes da região norte do Piauí fiquem atentas. Por quê? O vírus está entrando, não é via São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, não. O vírus está entrando através da serra que nos separa do Ceará. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente olha também que tem uns bons exemplos. Você vê, por exemplo, Brasília. Brasília está tendo um desempenho muito melhor do que Recife, Fortaleza, Manaus, até de que Salvador. Mas Brasília teve uma característica interessante, minha cara Cláudia Brandão, meu caro Joelson. Brasília foi a primeira unidade da federação a fazer o fechamento. Fez 5 dias, 6 dias, 10 dias antes que os outros fizessem. Então, esse é um detalhe interessante. Ou seja, a gente, no meio de toda essa confusão, a gente olha e a gente tem que aprender o que está acontecendo lá fora. Algumas pessoas já mostraram que a curva de São Paulo está um pouco menos íngreme do que a curva da Europa. Mas é interessante também comentar que pode ser sinal de que o isolamento de São Paulo tenha dado certo. Mas é importante também salientar que o mesmo tipo de subnotificação que nós temos no Piauí existe também lá em São Paulo. São Paulo não é fora do Brasil. Então, a subnotificação, que é uma coisa generalizada no Brasil, ela não tem a mesma intensidade na Europa. Ou seja, ao invés de nós estarmos descrevendo uma curva verdadeira, nós estamos pegando uma curva que não representa a realidade. Então, para que nós possamos saber o que vai acontecer, o pior cenário é o quê? Aconteceu uma desgraça em São Paulo, aconteceu uma desgraça em Fortaleza, a gente tem que se preparar. O que vai acontecer lá vai acontecer daqui a 10 dias, 15 dias. Então, o nosso mês de maio vai ser muito duro. Agora, se de repente der tudo certo em Fortaleza, der tudo certo em São Paulo, aí lá no meados de maio a gente vai estar respirando bastante aliviado. Ou seja, nós temos que estar olhando com muita precisão, interpretando o que está acontecendo aí fora, para que a gente possa tomar boas decisões, que a gente possa preservar a vida da nossa população. Eu prefiro pecar por excesso do que por omissão num momento como esse. O que está em jogo não é uma ponte, não é um viaduto, não é uma obra. O que está em jogo é a vida das pessoas. E a gente tem que ter responsabilidade na tomada dessas decisões. O que está em jogo é a vida de 3.300.000 piauienses, de 860.000 teresinenses, que nós temos a responsabilidade dada através da legitimidade do voto, de representar, de proteger essa população. Então, esse é o nosso posicionamento. Todos os dias chegam demandas de setores que querem abrir, setores que querem sessão. Eu faço um apelo, parem com isso. Tem regra, tem isolamento, vamos respeitar o isolamento. Nós não podemos fugir da nossa filosofia. Só pode funcionar. Tudo está proibido, tudo está suspenso. Pelo amor de Deus, vamos respeitar a suspensão das atividades econômicas, no comércio, na indústria, na prestação de serviço. Só pode funcionar aquilo que é essencial. Só pode funcionar aquilo que é essencial. Se as pessoas não respeitarem isso, nós poderemos pagar com a vida de muitos esse tipo de negligência, esse tipo de falta de obediência. Não adianta a gente pensar pequeno nesse momento. Momento de crise é momento das pessoas demonstrarem a sua grandeza, seu compromisso. Eu queria apenas fazer esse apelo, porque tem muita pressão. Todo dia, 3, 4, 5 ofícios de setores que se julgam acima do bem e do mal e acham que tem que abrir apenas para garantir a sua margem de lucro no final do mês. Isso não faz sentido no momento. Parem com isso. É importante também levar uma mensagem à população. Nós todos sabemos que muita gente está sofrendo nesse momento. É justamente por isso que a Prefeitura, já em 2 semanas, está distribuindo 100.000 cestas básicas. É justamente por isso que o governo federal, o Congresso Nacional aprovou esse auxílio emergencial que a gente está forçando para que ele chegue logo, para amenizar o sofrimento. E o compromisso do governo federal é que nesse mês de abril vai existir já começar o repasse
desses recursos. Então, temos que cobrar a atividade de Brasília para que a gente possa minimizar o sofrimento. É essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Prefeito, eu queria retomar um pouquinho um dado que o senhor falou agora há pouco, que foi preocupante, de que há 25 mortes esperando o resultado de confirmação para a Covid-19. Seria lá de resultados do LACEN, que estão no LACEN, espera de confirmação? Claro que sim. O LACEN tem muita dificuldade de funcionamento, especialmente pela necessidade de reagentes, né, esses kits que chegam de fora, e existe um processo de prioridade. Então, muitos casos que já aconteceram ficaram para depois. Por quê? Porque a prioridade é fazer daqueles pacientes que que estavam em estado graves, mas ainda estavam vivos. É exatamente por isso que existe uma gama de testes em pessoas que já foram a óbitos que ainda não foram terminados. Então, essa informação nos foi passada pelo pessoal do COI municipal, que mantém permanente contato com o LACEN e com o COI estadual. Veja só, nós não estamos jogando culpa para o LACEN, pelo contrário, o pessoal de lá está fazendo um trabalho abnegado, compromissado, enfrentando todas as adversidades. Mas, diante da escassez de exames, obviamente que ele tem que estabelecer prioridade. E a prioridade é para aqueles que ainda estão com a situação, ainda estão com a situação grave. Então, o governador do estado determinou funcionamento do LACEN também em horários noturnos, e eu também acho que no meio do decreto também força o LACEN a funcionar nos feriados e nos fins de semana, o que é uma coisa importante, especialmente porque agora chegaram mais testes, e é importante que a gente possa tirar essa escuridão, que a gente possa saber exatamente onde a gente está pisando. Ou seja, se nós estamos falando de 25 óbitos não investigados, portanto, a quantidade de óbitos pode ser muito maior do que 5. Então, torce para que dos 25 seja 0, mas eventualmente pode ser que tem alguns ainda óbitos não detectados, causados pelo coronavírus. É importante que a gente tenha muita cautela. É por isso que eu fico muito preocupado com esses quadros aí. Quer dizer, isso não é Copa do Mundo, isso não é jogo de futebol. Esses resultados que estão sendo colocados aí, eles não refletem necessariamente uma realidade. Ou seja, a gente não pode, a população não pode, com esses placares que são colocados, não pode guiar a sua vida, dos seus amigos, dos seus familiares, por essas informações. Porque não são boas informações. Da mesma forma que a gente não pode guiar a nossa decisão, nosso comportamento, pelo que vem em mídia social, em grupo de WhatsApp. Pelo amor de Deus, o que tem de fake news aí é terrível. Mas aqui não é fake news, aqui é uma distorção da medida. Quer dizer, como tem pouco teste, a gente não sabe onde é que a gente está. É mais ou menos o seguinte, está na floresta enorme, escura, e a gente está com a vela na mão. Eu me lembro de um filme de terror que eu vi chamado A Bruxa de Blair. Quer dizer, você no meio de uma floresta, sem ver nada. Então, é isso que está acontecendo. Então, só nos vai dar luz a realização em massa de testes que estão começando a chegar lentamente essa semana. Você faz muito teste para saber exatamente aonde a gente está pisando. Se a gente está pisando em terra firme, ou se a gente está pisando em areia movediça, ou se a gente está pisando no abismo. A gente tem que ter muita cautela. Eu lembro aqui, estamos em Semana Santa, vamos ficar em casa, não vamos para o interior. Se você for para São Félix, se você for para Picos, se você for para Água Branca, você pode estar levando, você que não tem sintoma nenhum, você pode estar carregando o vírus para a sua família lá no interior. Não vamos para o Campo Maior, não vamos para a União, não vamos para Zé de Freitas, não vamos para Piripiri, vamos ficar em casa. Não vamos para Várzea Grande, não vamos para São Raimundo, vamos ficar em casa. Porque você pode ser o vetor de levar o vírus para os seus entes queridos, para a sua cidade de origem, e isso você não quer. Então é necessário que a gente possa ter consciência do grave momento que nós estamos vivendo. Agradecer ao senhor prefeito, muito obrigado, prefeito Firmino Filho, pela participação aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado mesmo, prefeito, pela mensagem deixada também aos teresinenses. Obrigado. Portanto, é esse nosso apelo. Fique em casa. Obrigado, prefeito. Dando recado, fiquem em casa para garantir essa preservação.